Fala pessoal, tudo bem com vocês? Inter e Flamengo fizeram um jogo à altura das duas equipes depois do confronto na Libertadores. Os dois se enfrentaram no Maracanã, um jogo muito acidentado, de muitas coisas para a gente debater e não tem como tirar o foco da arbitragem, da análise do contexto do jogo. Ela entra porque ela foi determinante ainda no primeiro tempo, quando o jogo começava a se desenhar, e é claro que a partir dali o jogo toma outro rumo, outra proporção. Poderia o Flamengo vencer o jogo com naturalidade? Poderia, mas o fato é que ele enfrentou o Inter com dois jogadores a mais em boa parte desses 90 minutos. E isso, claro, que tem uma interferência muito grande. A gente está falando do Flamengo, que conquistou a sua 8ª vitória consecutiva, que realmente está atropelando todos os adversários, é líder com mérito, com justiça, e de um Internacional que foi muito valente dentro de campo, dentro das suas possibilidades. Daquilo que o jogo se apresentou para ele, jogadores como Patrick, como Edenilson, como Vitor Cuesta, tiveram uma entrega acima do normal, para poder resistir ao melhor ataque, ao melhor time do país, no momento, com dois jogadores a mais. Foi isso que nós observamos, mas vamos lá, não tem como não falar da arbitragem do Luiz Flávio de Oliveira. Eu não sou daqueles que defendem teorias da conspiração, porque senão eu vou embora. Eu já estou em casa, né? Mas eu vou me embora, eu largo a profissão, porque a gente conseguiu comprovar o juiz ladrão, que foi o Edilson Pereira de Carvalho, lá em 2005. Depois disso, tudo fica na tese, enquanto a gente não comprovar que há má fé por conta da arbitragem. Eu sempre vou levar em consideração que o árbitro está tentando acertar e por conta de uma incapacidade ele erra. E houve um erro, claro, que foi o pênalti do Rodrigo Caio no Paulo Guerreiro, ainda no primeiro tempo, quando o jogo estava 1-0. Aquele pênalti foi muito pênalti. Foi um pênalti escandaloso que, por mais que o Luiz Flávio não tivesse visto na velocidade do jogo, porque ele estava bem posicionado, de frente para o lance, ele poderia e deveria ter sido avisado pelo VAR, que tem todas as câmeras que nós vimos depois com calma no nosso sofá de casa, no nosso celular, onde você estiver, você consegue ver todas as imagens e você vê que o Paulo Guerreiro é deslocado. Quando ele vai chutar, o Rodrigo Caio chega abraçando, fazendo a carga e chutando o Guerreiro por trás. Se isso não é pênalti, eu não sei o que não é pênalti. O que é pênalti? Aquilo é pênalti. E ele não marcou o pênalti. Bom, pois não. Esse foi o único erro do Luiz Flávio. Aí nós tivemos outras decisões da arbitragem que elas foram definitivas para o jogo. E aí eu quero falar sobre elas. Como, por exemplo, o pênalti no Gabigol, em que o Bruno segura o Gabigol depois do bote completamente errado do Klaus, que é um menino que, pegou um jogo grande, substituindo o Rodrigo Moledo, que sentiu ainda no primeiro tempo. Vejam como o jogo não favoreceu o Inter em nenhum momento, né? Por conta de todos esses acidentes. Enfim, aí o Klaus entra nessa fogueira, toma um drible no bote errado do Gabigol, o Gabigol entra na área driblando o Marcelo Lomba e o Bruno faz o quê? O Bruno segura o Gabigol. E aí depois ele cai, a bola bate no seu braço e tudo mais. Mas aquele ato de segurar o Gabigol, ele configura um pênalti em que o jogador do Inter, ele abdica da disputa de bola para travar o adversário. E muita gente está perguntando sobre a nova regra da FIFA de que quando há uma penalidade, você não expulsa mais o defensor para não puni-lo 3 vezes, né? Porque você, quando expulsa, tira ele do jogo, suspende para o próximo jogo e ainda tem um pênalti contra si, uma punição tripla. A FIFA mudou essa regra na disputa de bola para que o jogador receba só o amarelo. E essa é a grande diferença desse lance. O Luiz Flávio até aplica o amarelo inicialmente, mas depois ele é avisado pelo VAR de que ele tem que aplicar o vermelho. Ah, mas por que ele não foi olhar no vídeo? Por que ele deu primeiro o amarelo? Ele errou quando ele deu o amarelo e ele foi avisado porque não é um lance interpretativo. Quando o jogador quando você segura o adversário, você está abdicando da disputa de bola. Você está simplesmente indo diretamente no corpo dele, impedindo que ele jogue. Quando você faz isso, a regra ainda manda dar o vermelho. Então esse esclarecimento é importante que seja feito. A regra mudou para disputa de bola. O jogador está na disputa de bola e comete o pênalti, naquele lance em que muitas vezes ele não quer cometer o pênalti, dá um carrinho errado, aquela coisa toda, é pênalti. E aí ele não é mais expulso, ele é apenas advertido com amarelo. Em lances em que o jogador abdica da disputa de bola, vai no corpo do adversário ou comete um ato de agressão, por exemplo, só para deixar mais um exemplo,
ainda é vermelho, mesmo sendo pênalti. E foi por isso que o VAR apenas avisa o Luiz Flávio e ele expulsa o Bruno. Realmente uma situação complicada, porque ali naquele momento o Inter perde um jogador e ainda tem um pênalti contra si. Sofre 1-0, a arbitragem não marca o pênalti no Paulo Guerreiro, e aí depois ele sofre aquele choque com o William Arão e o Rodrigo Caio, sai sangrando, reclama ostensivamente e é expulso também. Aí desanda tudo, né? Porque o Inter perde não só o seu principal jogador, como perde o segundo homem ainda no primeiro tempo contra o Flamengo no Maracanã. Aí realmente a coisa complica de vez. Esse lance do Guerreiro. Tem uma rusga ali entre ele e o Arão inicialmente. O Arão dá um passa-braço ali no pescoço dele, ele tenta jogar o braço para trás, já tava rolando um quiprocole. Aí vem o Rodrigo Caio, numa disputa até assintosa, né? Mas não para agredir o Guerreiro. Houve um choque de cabeça, em que numa região sensível, que sangra muito, e aí o Guerreiro, acho que aí somou tudo, né? E eu não tô aqui eximindo da sua indignação. Porque só quem tá lá dentro é que sente, né? O cara tá lá querendo vencer, já tem todo o ambiente contra ele, né? A torcida do Flamengo pega muito no pé do Guerreiro, ele não conseguiu jogar na Libertadores, ele queria dar resposta hoje, o estádio inteiro no ouvido do cara, eu sei que é complicado. Aí tem um pênalti que ele sofre, o juiz não marca. Aí ele já tá ali na rusga com o Arão, vem o Rodrigo Caio, ele sai sangrando, o cara enlouquece, né? Aí desliga a chavinha, não tem jeito, mas não tem como o árbitro não expulsá-lo pelo que ele fez. De novo, eu consigo entender a indignação dele pelo combo, pelo contexto, mas a reação dele foi muito desproporcional. Não tem, se o juiz não expulsa ali, ele perde completamente a autoridade no jogo. Ele manda o juiz para aquele lugar, ele faz gestos obscenos, é tudo que no manual do livro de regras está lá. Se o jogador protestar contra a arbitragem desta forma, tipo, poderia botar o Guerreiro lá como exemplo num vídeo, ó, se o jogador fizer isso, é cartão vermelho, é expulso. Então não tinha como o Luiz Flávio não expulsá-lo naquele momento, embora todo o contexto que eu já expliquei. Aí o jogo realmente toma outro rumo, né? O Inter apenas se segura, o Inter na valentia consegue um empate ainda com o Edenilson, numa jogada do Patrick, né? Não desistindo, insistindo lá na linha de fundo com o Rodrigo Caio, o Rodrigo Lindoso cruza e o Edenilson faz o gol. O que já era ali um prêmio, né? Porque com 2 jogadores a menos, chegar um empate contra o Flamengo, o líder no Maracanã, já estava muito bom pelas circunstâncias. Só que aí vira um jogo de ataque contra a defesa, né? O Odair ainda tenta o Nonato para tentar segurar um pouco mais a bola, não consegue. O Jorge Jesus, mesmo com o Gabigol e o Bruno Henrique pendurados, ele tira um volante para botar o Renier, que é um menino aí da seleção sub-17, que foi convocado para a Copa do Mundo aí, o Flamengo está tentando liberação para ir para cima. E claro, né, no abafa consegue 2, consegue o 13, consegue ameaçar muito o gol do Marcelo Lomba, por pouco não aplica uma goleada. Mas por circunstâncias completamente atípicas de uma partida acidentada, de uma partida com problemas, em que teve um erro da arbitragem, em que a gente pode discutir se ele foi preponderante, se ele mudaria o jogo naquele momento, mas eu não consigo comprar o discurso da direção do Inter de que foi um assalto, de que foi um roubo, de que foi o maior roubo da história dos brasileiros. Não, eu acho que foi um erro de avaliação tanto do Luiz Flávio quanto do VAR naquele momento, e nos outros lances em que talvez os colorados entendam como injustos, ele acertou. Ele acertou. O ruim é que ele acertou só a favor do Flamengo, né? Isso é que os colorados estão reclamando, e com razão, e com justiça, mas eu não acho que a partida tenha sido desenhada para isso. Acho que o Inter tem que ser cobrado sim pelas suas escolhas, o Odair tem que ser cobrado sim pelas suas escolhas, mas eu não vou também analisar o contexto tático do jogo numa partida em que os rumos dela foram para lados bem distintos. Eita, nós, que jogo, hein? Comenta aqui embaixo o que você achou, te inscreve no canal. Vamos juntos, até a próxima. Tchau!